Olá, a gente vai hoje descomplicar de vez o mundo da renda fixa aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada nos 4 principais tipos de títulos: Selic, pré-fixado, IPCA e IGPM. A ideia é que no final todo mundo tenha um mapa bem claro para tomar decisões mais inteligentes com o próprio dinheiro. Pois é, tudo começa com aquela pergunta que, olha, muita gente se faz. Com tanta opção por aí, onde é que se investe para proteger o dinheiro e, claro, fazer ele render de verdade? Essa é a questão central que a gente vai responder ao longo desta análise. E para chegar nessa resposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o dilema de quem investe. Depois, apresentamos os 4 títulos principais, analisamos um por um, fazemos uma comparação geral e, no fim, a gente mostra como escolher o melhor caminho para cada objetivo. Ok, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O dilema do investidor. É aqui que a gente vai entender o cenário geral e os desafios que sempre aparecem na hora de escolher um investimento. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: não existe uma resposta única, uma fórmula mágica. O melhor investimento para uma pessoa pode não ser o ideal para outra, sabe? A escolha certa sempre vai depender dos objetivos pessoais, do cenário econômico do momento e, claro, do quanto de risco cada um está disposto a correr. Agora vamos para a seção 2, os 4 títulos principais. Pensa nisso como o nosso mapa do tesouro, onde a gente vai finalmente conhecer os protagonistas da nossa análise de hoje. E eles são o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e os títulos que são atrelados ao IPCA e ao IGPM. Cada um deles, como a gente vai ver, funciona de uma maneira bem diferente e serve para um propósito específico dentro de uma carteira de investimentos. Certo, vamos então para a análise de cada um desses títulos, explorando os caminhos possíveis. É aqui que a gente entra nos detalhes, naquilo que realmente faz a diferença na hora de tomar uma decisão. E vamos começar pelo mais famoso, o mais conservador de todos, o Tesouro Selic. De forma bem direta, o que ele é? Um título pós-fixado. Isso quer dizer que o rendimento dele não é fixo, ele acompanha a nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. Então, se a Selic sobe, o título rende mais. Se a Selic cai, ele rende menos. Simples assim. As características dele já dizem tudo. A rentabilidade é pós-fixada, seguindo a Selic. A liquidez é diária, ou seja, dá para resgatar o dinheiro a qualquer momento sem grandes surpresas. E por isso mesmo, o risco é baixíssimo. É o verdadeiro porto seguro da renda fixa. Então, para que ele serve afinal? A indicação principal dele é para formar a reserva de emergência. Sabe aquele dinheiro que precisa estar seguro e super acessível para qualquer imprevisto? É para isso que o Tesouro Selic é perfeito. Vamos agora para o segundo caminho, o Tesouro Pré-fixado. E olha, aqui a lógica do jogo muda completamente. No pré-fixado, a regra é outra. Ele te oferece uma taxa de juros que já é definida na hora da compra. Ou seja, a rentabilidade fica travada e quem investe já sabe exatamente quanto vai receber lá no vencimento, sem surpresas, isso se o título for mantido até o final, claro. Olhando as características, a gente vê que a rentabilidade é fixa. A liquidez, no entanto, tem um detalhe super importante. Ela está sujeita à tal da marcação a mercado. O que isso quer dizer? De forma simples, o preço do título muda todo dia, de acordo com as condições do mercado. Então, se for preciso vender antes do vencimento, o preço pode ter variado para cima ou para baixo. É justamente por isso que o risco é classificado como médio. E aqui a gente entende bem essa dinâmica. Pensa assim, num cenário que os juros estão caindo, um título pré-fixado com uma taxa alta, que foi travada lá atrás, se torna super valioso. É uma baita vantagem. Por outro lado, o risco aparece se os juros sobem. Aquele mesmo título com uma taxa antiga que agora ficou baixa, acaba perdendo valor no mercado. Seguindo em frente, vamos para o nosso terceiro título, um dos favoritos de quem pensa lá na frente, o Tesouro IPCA+. Esse aqui é um título híbrido, ele meio que mistura o melhor de 2 mundos para proteger o poder de compra. Ele garante um rendimento que é a soma de 2 partes, uma taxa fixa, combinada na hora da compra, mais a variação da nossa inflação oficial, que é medida pelo IPCA. As características dele: a rentabilidade é híbrida. A liquidez, assim como no pré-fixado, também tem a marcação a mercado. Então, vale lembrar, vender o título antes do prazo pode gerar ganhos ou perdas, dependendo de como o mercado estiver. O risco, por isso, também é considerado médio. E qual a grande vocação dele? A indicação principal é para quem quer se proteger da inflação no longo prazo. É o tipo de investimento ideal para objetivos como a aposentadoria ou a faculdade dos filhos, porque ele garante que o dinheiro vai render sempre acima da inflação. E por último, temos o nosso título 4, uma categoria um pouquinho diferente. São os títulos atrelados ao IGPM. Eles também são híbridos, sabe?
combinam uma taxa fixa com a variação do IGPM. A grande diferença aqui está no índice. O IGPM, que muita gente conhece como a inflação do aluguel, pode ser bem mais volátil que o IPCA. Por essa razão, é mais comum encontrar esses títulos no mercado de crédito privado, como em CRIs, CRAs ou debentures, por exemplo. Ok, agora que a gente já conheceu cada um deles, vamos para a nossa comparação definitiva, colocando todos lado a lado para facilitar a visualização e, claro, a escolha. Então, resumindo tudo, a gente tem o seguinte. De um lado, o Selic, que é pós-fixado, tem alta liquidez e baixo risco. É a escolha natural para a reserva de emergência. Depois, o pré-fixado, com taxa fixa e risco médio, que brilha muito em cenários de queda de juros. Em seguida, o IPCA, que é híbrido, também com risco médio, mas com aquele superpoder de proteger o dinheiro da inflação no longo prazo. E, por fim, o IGPM, que é parecido com o IPCA, mais atrelado a um índice mais volátil, o que pode aumentar um pouquinho o risco. Certo. Com tudo isso em mente, a gente chega na pergunta final. Afinal, qual é o melhor caminho? Pensa no que vem agora como uma espécie de bússola para a tomada de decisão. Não tem fórmula mágica, mas existe um processo de 3 passos bem simples. Primeiro, definir os objetivos com clareza. É para uma reserva, aposentadoria, uma viagem? Segundo, entender o próprio perfil de risco, ou seja, o quão confortável a pessoa se sente com as variações do mercado. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, diversificar a carteira. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta é fundamental aqui. A ideia é usar esses diferentes títulos a favor dos objetivos que foram traçados. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Vale a pena dar uma olhada nos investimentos atuais e se perguntar: o dinheiro está realmente trabalhando para alcançar os objetivos traçados? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida para qualquer estratégia de sucesso.